Estamos com as condições perfeitas para começarmos nos 2 canais que temos sociais para transmitir aqui via Facebook e via Instagram. Pela primeira vez é uma conversa diferente. Em vez de estarmos a falar sobre um tema, estamos a falar sobre uma pessoa. E ainda que pessoa? José Ramos Pinto Rosas, um dos grandes construtores do Douro. Temos o privilégio de termos connosco José Rosas, seu filho. E que, Jorge. Diz? Sim, está bem. Pronto, e que a quem iremos falar, nos vai ajudar a descobrir esta figura mítica do Douro. Jorge Rosas atualmente é CEO e administrador da Ramos Pinto, mas acima de tudo está aqui como filho de José Ramos Pinto Rosas. E começo pelo início, e o início é: tens irmãos? Não tens? Havia relações familiares do teu pai com o vinho antes? Ou foi alguém que se lembrou de começar a trabalhar, penso que na Ramos Pinto, não é? E por outro lado, eu penso que o teu avô trabalhava em vinhos, não é? Mas isso irás explicar. E também te pedia também para fazer aqui uma relação, dentro desta pergunta temos duas, que é uma relação porque há uma relação com o Fernando Nicolau de Almeida. Uma relação familiar, sim. Em primeiro lugar, mais uma vez, boa tarde, Bento. Agradeço muito o teu convite para participar neste Talk About Wine e aproveito para cumprimentar todos os ouvintes. E deixa-me começar por dizer que, para mim, nunca é muito fácil falar do meu pai, pois que passei toda a vida a ouvir variadíssimas pessoas, desde as pessoas que trabalhavam com ele, desde tanoeiros, pessoas do escritório, administradores de empresas concorrentes, ministros, sempre a dizer maravilhas do meu pai. Portanto, eu tenho sempre um bocado algum receio que nesta conversa não conseguir transmitir realmente a grande figura que ele foi. O meu pai casou bastante tarde. E, portanto, quando eu nasci, ele já tinha 47 anos. Portanto, imagino que será por isso que eu sou filho único. Não tenho mais irmãos. Aproveitou bem a vida, portanto. É verdade. E ele vem de uma família que é, no fundo, um blend entre ourives e produtores de vinho. Pois o meu avô, portanto, o meu avô paterno, herdou a Ourivesaria José Rosas, que foi fundada pelo meu trisavô em 1851, e a minha avó paterna, portanto, a mãe do meu pai, era da família Ramos Pinto, que já era proprietária de vinhas de uma quinta no Douro, mesmo antes da fundação da própria Casa Ramos Pinto, que foi em 1880. Portanto, como deves imaginar, a empresa foi sempre dirigida por familiares, desde a fundação até os dias de hoje. Na altura em que o meu pai entrou, era o meu tio-avô que dirigia a empresa, o meu tio-avô Raul. E pronto, em relação ao Fernando Nicolau de Almeida, que era meu tio, portanto, ele era casado com a irmã do meu pai, portanto, eles eram cunhados e amigos. Tu dizes e muito bem que ele era pai do Barca Velha, mas também era pai dos meus primos, que são muitos irmãos, que tu conheces alguns, e que muitos deles estiveram sempre ligados ao vinho, a nível profissional. Como, por exemplo, o Ricardo Nicolau de Almeida, que trabalhou aqui também na Ramos Pinto, ou o João Nicolau de Almeida, com quem eu tive o prazer de trabalhar durante mais de 30 anos. E, como sabes, que é o criador do Duas Quintas. Exatamente. Também foi algo surpreendente com o vinho na altura em que saiu, no início da década de 90, digo eu. Obviamente não há dúvida que o Duas Quintas, na minha opinião, marca a nova geração de vinhos do Douro modernos, bem feitos, e que foram pensados de raiz, isto é, não eram uvas excedentes da região e que se fazia um vinhozinho. Foi uma vinha
plantada de raiz, a pensar especificamente nos vinhos DOC Douro. Portanto, foi um projeto pensado de raiz e, no fundo, o Duas Quintas foi o primeiro vinho a ser comercializado internacionalmente. Hoje em dia nós vendemos em cerca de 100 países um vinho de qualidade a ser vendido a um preço uma gama de preços já bastante elevada em todos os 4 cantos do mundo. Não é? Certo. Queria também dizer a quem nos está a seguir, tanto no Facebook como no Instagram, que podem colocar perguntas, que eu tenho aqui obviamente uma bateria de perguntas para fazer ao Jorge, mas se alguém tiver algum interesse em particular e se o Jorge puder responder, falo-á certamente. Já vi que até estamos a ser acompanhados pelo Dirceu Viana Júnior, um abraço, mas também já vi aí produtores. Um abraço para o Dirceu. Fantástico. Mas a segunda coisa, o teu pai entrou para a Ramos Pinto para fazer o quê? E o que é que ele fez durante o tempo que esteve na Ramos Pinto? Olha, o meu pai entrou em 1938, com apenas 19 anos. Na altura era muito habitual... 1900 e quê? Desculpa? Em 38. 38. Na altura era muito habitual começar a trabalhar logo cedo. Aliás, eu tirei uma licenciatura em gestão, mas ele com 18 anos pôs-me logo a trabalhar e eu fiz a minha licenciatura em regime pós-laboral, porque na cabeça dele o que interessava era já começar a trabalhar e ganhar experiência. E, portanto, integrou logo, quando entrou na Ramos Pinto, integrou logo o setor de provas e da produção da Ramos Pinto. E depois, apenas com 28 anos, isto é, em 1947, passa a ser sócio-gerente, para poucos anos mais tarde passar a presidente do Conselho de Administração. E pronto, e teve uma longa carreira aqui na Ramos Pinto, abraçou muitos outros projetos, sempre relacionados com o vinho do Porto e com o Douro. Chegaste a trabalhar com ele? Sim, cheguei, claro que sim. E sabes que eu já trabalho aqui na Ramos Pinto há mais de 30 anos, como te disse, comecei cedo aqui também. E pronto, depois em 1990 reforma-se com 71 anos e passa a consultor do presidente da Ramos Pinto. Certo. Isso, todo o seu projeto, ou percurso profissional, fez que figuras importantes, conforme tu tinhas referido, de início chamaram-lhe por Papa do Douro, Profeta do Douro ou Pioneiro do Douro. Consegues identificar aqui uns motivos para isso? Sim, claro que sim. Bento, é engraçado porque os jornalistas muitas vezes gostam de pôr rótulos nas pessoas e a primeira pessoa a fazê-lo, que eu saiba, foi a Chantal Lecourty, que foi editora da RVF, como sabes, a Revue de Vin de France. É provavelmente a revista mais importante, a revista da especialidade de vinhos em França. É uma revista muito boa, infelizmente é pouco lida porque é escrita em francês. E na altura, em 1989, a Chantal publicou um livro que tu deves conhecer com certeza, que se chama Le Porto, onde efetivamente escreve que o meu pai... Exatamente. E escreve, e passo a citar, que era Le Pape du Douro, portanto o Papa do Douro, por ter sido, e ela escreve especificamente, por ter sido pioneiro na seleção das castas, das plantações em vertical e da mecanização da vinha, mas também inspirador da criação da Advid. Como sabes que é a associação que o meu pai criou para o desenvolvimento da viticultura do Oriense. E em relação à Advid, ela refere que ele, isto passo a citar novamente, empreendeu um trabalho colossal de pesquisa, primeiro com plantações experimentais separadas, portanto o meu pai foi a primeira pessoa no Douro a plantar grandes blocos de uma só casta, sabes, antigamente era tudo misturado, ainda hoje há muitas vinhas assim, e posteriormente com milhares, e obviamente aqui já com a ajuda do meu primo João Nicolau Almeida, milhares de microvinificações,
segundo o terroir, a altitude, a orientação, a exposição solar, não é? E, separadamente e em lote. E depois disso apareceram várias revistas internacionais, como por exemplo a Decanter, com esses epítetos de Perfeita de Douro e Pioneira de Douro. Obviamente isto já aconteceu há bastantes anos, porque o meu pai morreu em 96 e, portanto, já são revistas antigas, mas na altura são revistas importantes, como sabes. Mas por isso é que é importante voltar a trazer à memória, se calhar muitos de quem nos estão a acompanhar não tinham conhecimento ou não têm conhecimento desta história. Portanto, estes foram alguns dos trabalhos do teu pai que ficaram para a posteridade, não é? Portanto, a seleção das castas, conforme já referiste, com o João Nicolau de Almeida. Penso que teve um trabalho relativo aos novos métodos de plantação de vinhas também, patamares, ou estou enganado? Sim, exatamente. E depois também a Quinta da Erva Moira foi assim uma coisa muito estranha na altura, não? Não há dúvida nenhuma. É assim, para mim, nos mais de 50 anos que o meu pai trabalhou na Ramos Pinto e mais tarde, mas podemos falar, se quiseres, na Quinta da Touriga, eu acho que o grande legado que ele deixou foi o melhoramento. Eu não falava em castas, mas falava numa coisa mais ampla, que é o melhoramento qualitativo dos vinhos produzidos na região de Marcada do Douro, e falo de Porto e Douro através do estudo de castas. Eu não tenho dúvida nenhuma que hoje em dia os vinhos produzidos são muito melhores do que eram, graças ao estudo que foi publicado na altura em 82 pelo João, porque o meu pai, precisamente, esta história é engraçada, porque o João Nicolau de Almeida estava predestinado a trabalhar com o pai na Ferreira para fazer barca velha. E o meu pai, como o João foi a primeira geração de pessoas que tinham conhecimento científico de vitivinicultura, o meu pai agarrou e levou numa altura que pouca gente ia ao Douro com frequência. O meu pai, eu lembro-me desde pequeno, eu em média deveria ir 3 vezes por semana ao Douro. Íamos praticamente todos os fins de semana, que era uma coisa... As pessoas achavam que era uma loucura, porque bem sabes que para chegar daqui ao Pinhão demorava 3 horas e meia ou 4 horas. Podemos ser miúdo e de carro era um martírio. Chegava lá amarelo, verde, todas as cores. Tu ias com ele? Eu ia sempre os fins de semana com ele, e portanto porque ele entendeu que para fazer grandes vinhos é preciso ter grandes uvas. Isto pode parecer uma verdade de lá para ali, mas na realidade não basta dizê-lo, é preciso fazê-lo, não é? E o meu pai, na minha opinião, foi a primeira pessoa que realmente uniu as duas regiões. Havia uma montanha gigante de 1400 metros que separava o Porto do Douro, e os senhores, comerciantes de vinhos, estavam aqui no Porto, e os viticultores estavam no Douro, e esta união fazia-se uma vez por ano, na altura da vindima. E o meu pai percebeu que não podia ser assim, que tinha que acompanhar o ciclo vegetativo da videira, estudá-la. E, portanto, eu acho que isso, de facto, o estudo das castas teve um impacto fundamental. A mecanização da vinha, o meu pai, como sabes, foi o grande impulsionador e criador dos patamares. É preciso pensar que os patamares foram construídos numa época em que era necessário. O meu pai, julgo que percebeu-se que o futuro do vinho do Porto estaria condenado caso não se fizesse alguma coisa para mecanizar o Douro. Porque, como sabes, os custos já hoje em dia que há alguma mecanização na vinha são absurdos comparados com outras regiões vitícolas, e, portanto, ele tinha a perfeita noção que os custos de mão de obra em Portugal iriam aumentar, porque não se poderia continuar a viver com as condições que se vivia antigamente, e, portanto, a única forma era mecanizar a vinha no Douro, e, portanto, ele inventou este sistema, que rapidamente percebeu-se que não seria o sistema ideal. Os patamares têm vários problemas, como erosão, como falta de densidade, e, como bem sabes, menos densidade em teoria significa menos qualidade. Enfim, tem uma série de problemas que não vale a pena aqui enumerar, e, portanto, resolveu importar uma tecnologia que já existia na Alemanha ou na Suíça. Não a inventou desta vez,
simplesmente limitou-se a trazê-la para o Douro, e plantou na Quinta de Bom Retiro a primeira vinha ao alto mecanizada. E cito bem mecanizada porque havia já outra plantada no sentido do pendente, mas essa não era mecanizada. Isto aconteceu no início da década de 80. E, portanto, isso permitiu a sobrevivência da viticultura da região demarcada do Douro. E consequentemente, a sobrevivência do Douro. Do fim, e queria-te fazer duas perguntas. Uma que nos chegou via Facebook e depois, penso que saberás responder, ou não sei se a parte final quererás responder, e depois queria que terminasses a falar um pouco da Toriga Chã. Mas a pergunta que temos aqui é: o Duas Quintas trouxe algo de novo. Na Quinta dos Bons Ares, podemos dizer, por uma questão de solo e clima, pela altitude, trouxemos quais castas para esse exemplar? Aqui, não, mas no Duas Quintas não, no Bons Ares, depois é que tem uma... E se formos selecionar uma safra, qual seria? Eu acho que mais vale se calhar aqui falar das Duas Quintas, não é? Sim, portanto, Duas Quintas não foi um conceito novo, de facto a ideia era buscar a concentração, a estrutura, a cor nas vinhas do Douro. Portanto, Duas Quintas o vinho é 100% do Douro Superior, e que como tu bem sabes, no Douro Superior os vinhos têm muito mais concentração, mais estrutura. Não vou ensinar aqui ao Papa. Não, mas não é a mim, estamos a falar para quem nos ouve e, como sabes, depois isto são bastantes pessoas. Claro, e portanto a ideia é ir buscar a concentração, a estrutura e a cor à Quinta de Eva Moura, que é uma vinha uma quinta que fica situada no Vale do Coa, que é um afluente do Douro, já não muito longe da fronteira espanhola, e portanto é uma região onde os vinhos têm muita estrutura e muita concentração, e a outra quinta, que fica não muito distante da Quinta de Eva Moura, mas a uma cota muito mais alta. Portanto, a Quinta dos Bons Ares foi uma quinta que o meu pai comprou para a Ramos Pinto na década de 80, onde temos um solo granítico. Portanto, o granito confere uma acidez natural que não conseguimos com o xisto, e, portanto, nessa quinta vamos buscar a acidez mais frescura, mais vivacidade aos vinhos. E, portanto, é este o conceito de, por um lado, termos um lado mais masculino, digamos, e nos Bons Ares, um lado mais elegante e mais feminino, diria eu. Na prática também é a arte do blend, ou do lote, que é tão característico do vinho do Porto, fazer aqui com o vinho do Douro também, não é? Com certeza. De uma forma moderna e científica. Para terminar, porque já estamos mesmo no fim do tempo, queria pedir para falares do último projeto do teu pai, a Quinta da Toriga, que depois passou a chamar Quinta da Toriga Chã. Eu tenho ideia que foi descoberta através de cartas militares. Foi esta ou foi a Erva Moura? Foram as duas. E é curioso porque o meu pai, depois que já o meu pai provavelmente deve ter plantado 1 milhão de pés de vinha, e com a experiência de mais de 50 anos em viticultura no Douro e com todo o trabalho que ele fez, apercebeu-se que quando se aposentou, como dizem os brasileiros, quando se reformou da Ramos Pinto, resolveu construir o que ele considerava a quinta de sonho. E isto foi com um bocado com a experiência das quintas todas que ele plantou e das vinhas todas que ele plantou. Então, o que é que ele achou? Ele resolveu fazer um conceito que é o conceito que existem nos shampoos, que é de 2 em 1. Isto é, em vez de ir buscar aos baixos a concentração e aos altos a finesse, como dizem os franceses, arranjou uma cota intermédia e procurou nas cartas militares, tal como tinha feito anteriormente, no início da década de 70, final da década de 60, quando procurou Eva Moura, sacou os mapas militares da gaveta outra vez e andou por toda a região à procura de uma quinta, mas que fosse plana e com uma cota média de 350 metros. E depois de muita procura encontrou a quinta, nessa altura tinha 72 anos, e deu-me o desafio ele disse-me uma coisa que nunca mais me irei esquecer. Disse-me, a gente acha sempre que o pai vai estar lá para sempre, e disse-me: eu já não sou nenhum menino, já tenho poucos anos de vida, se quiseres, tu és filho único, se quiseres, eu julgo que isto é um terroir excepcional, é das coisas melhores terroirs que eu vi em toda a minha carreira, e portanto, se quiseres, eu compro isto, mas é para ti.
E eu disse logo ao pai, sim senhora, vamos para a frente. Ele disse, não, vais pensar durante uma semana e daqui a uma semana dás-me a resposta. Eu todos os dias ia falar com ele, pai, já comprou. E ele disse uma semana e ao fim de uma semana veio falar comigo e disse, já pensaste? Eu disse, pai, já tinha pensado há uma semana atrás. E, portanto, ele comprou a quinta. Eu, na altura, vivia no Champagne, trabalhava no Champagne, no Riva de Ré. E ele, entretanto, sozinho comprou aquela quinta que basicamente é um calhau, como sabes. Chã, aquela zona chama-se chã. Chã em português é uma palavra antiga que caiu um bocado em desuso para planalto. E, portanto, aquilo, como sabes, com a erosão de centenas de milhares de anos, a terra mais fértil e mais boa cai para os vales e o cabeço dos montes são muito menos fértil. E, portanto, aquilo era um bloco de xisto que ele comprou, partiu 2 metros, depois fez terra com o calhau partido e meteu lá uma vinha com seleção massal e com uma coisa perfeitamente única na altura de plantar uma quinta praticamente toda com touriga nacional, numa altura que muito pouca gente sabia o que queria dizer touriga nacional, porque as pessoas não sabiam muito. Estamos a falar em que ano? Estamos a falar em 90. Em 91, 90, final de 90 e início de 91. E, portanto, a vinha foi plantada em 91 e 92 em duas partes. E pronto. E entretanto, se faz um dos vinhos mais premiados de Portugal. Pronto, entretanto, em 96 o meu pai faleceu, houve variadíssimas homenagens que foram feitas ao meu pai, a Confraria de Vinho do Porto. Coincidentemente, 94 foi lançado em 96, a Confraria resolveu fazer uma homenagem ao meu pai, pôs um rótulo do vintage de Confraria com o meu pai. Enfim, houve jantares na Sandman, houve ministros que escreveram textos em homenagem ao meu pai. Eu sempre quis fazer uma homenagem e não sabia muito bem o que fazer. E depois surgiu uma ideia óbvia de fazer um vinho com esta quinta que ele sempre sonhou, não é? Que ele considerava a quinta perfeita e fiz com tudo, com o melhor que eu podia e com o melhor que eu sabia. Fiz um vinho um pouco para consumo caseiro, para ter em casa e para te servir quando fosse lá em casa. Mas a realidade é que houve uma garrafa que eu já nem sei muito bem como é que foi parar às mãos do João Paulo Martins, que, como sabes, é um grande jornalista português, um dos grandes jornalistas de grande reputação em Portugal, que faz julgo que o guia de vinhos mais vendido em Portugal e mais conhecido e mais sério, e que depois colocou logo na primeira colheita, ou na primeira safra, como dizem os brasileiros, como entre os melhores vinhos de Portugal. E daí para a frente tem aparecido sempre entre os melhores vinhos de Portugal, os melhores vinhos do Douro, e o que me dá um imenso prazer. A conversa está ótima, mas já estamos a ultrapassar o tempo regulamentar com prolongamento incluído. Não sei se há mais alguma palavra que queiras dizer. Se não, tenho aqui uma pergunta só. Como é que se chama a última quinta? Estávamos a falar da Quinta da Touriga Chã. Bento, a quinta chama-se Quinta da Touriga, está registrada como Quinta da Touriga, mas eu produzo, como a zona chama-se Chã, eu na morada punha sempre Quinta da Touriga, vírgula Chã, e acabou por o vinho se chamar Quinta da Touriga Chã, traço de União Chã, e eu produzo 2 vinhos na quinta, um é o puro Touriga Chã e o outro é o Quinta da Touriga Chã, sendo o Quinta da Touriga Chã o vinho principal, o irmão mais velho, digamos assim. Ótimo. Então, Jorge, resta-me agradecer, prestar uma homenagem aqui ao teu pai, que estavas a dizer que não tinha sido feita, foi feita várias vezes e continuam a ser feitas. Lembro que o próximo Talk About Wine, na próxima terça-feira, serei eu também, mas com o Alexandre Lalas um brasileiro a falar sobre o método de pontuação, que é uma paixão dele, é um assunto relativamente complexo, mas fascinante ao mesmo tempo. Lembro-me também que às 21 horas é a hora do vinho do Porto e que convido todos a partilhar também #PortWineHour e o seu copo de vinho do Porto. Jorge, muito obrigado, tenho a certeza que não será a última vez que estivermos aqui. Eu é que agradeço e queria te dizer que não é às 21 horas a hora de vinho do Porto, são todas as horas, são horas de vinho do Porto. Mas aquela é que nós chamamos para o #PortWineHour, mas de qualquer das maneiras, o Jorge bem sabe também que o vinho de Porto é bebido
é quase como o Natal, quando o homem quiser, não é? Exatamente. Um grande abraço, Bento. Até Obrigado, sempre. Jorge. Um abraço. Eu é que agradeço. Um abraço.